Bem-vindos ao Investindo Sem Fronteiras! E esse vídeo ele foi feito para você, que é brasileiro, que está morando aqui na Europa e quer fazer o dinheiro crescer, mas não sabe como. Nesse vídeo, a gente vai discutir o que é melhor, comprar ações ou comprar ETFs. E se você mora aqui na Irlanda, assim como eu, cuidado, a atenção ela tem que ser redobrada. Existe uma regra aqui que pode acabar com seus juros compostos caso você não saiba o que você está fazendo. Mas não se preocupa que a gente vai entrar nos detalhes de tudo isso logo logo. E caso você não seja inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho para toda vez que eu postar um vídeo, você já recebeu notificação e vir aqui conferir a primeira mão. Então vamos lá para o conteúdo desse vídeo. A melhor forma de iniciar esse assunto é começar pelo básico. Então, o que é melhor? Ações ou ETFs? Antes de tudo, a gente tem que definir o que é cada coisa. Então, ações, quando você compra uma ação, significa que você está comprando um pedacinho da empresa. E aí você se torna sócio da empresa. Por exemplo, você vai lá e compra um pedacinho da Apple. Se a Apple valorizar, significa que ela teve lucro e a ação dela ficou mais cara. Então, quando você for vender, essa ação também vai valer mais. Mas caso a Apple tenha muito lucro e já reinvestiu nela e ainda sobrou dinheiro, ela pode ali distribuir aquele dinheiro por forma de dividendos. Então você recebe um pouquinho do lucro também. Então é muito legal quando você se expõe e compra uma ação, porque se a empresa crescer, você cresce junto e seu patrimônio cresce. Mas se ela tiver lucro, você também vai ter lucro e vai ter os dividendos ali com você. Já ETF significa Exchange Traded Fund ou fundo negociado em bolsa. Quando você compra um ETF, você compra ali um pacotão de ações. Tem várias ações dentro daquele fundo de vários setores diferentes. Então você pode ter tecnologia, fundo imobiliário, comunicação. Então você tem ali vários tipos de empresa em um pacotão só. Então pensa na receita de um bolo. Quando você faz um bolo, você precisa de ovos, farinha, fermento. É a mesma coisa. Você tem ali o bolo pronto, mas ele tem vários ingredientes dentro dele, certo? É a mesma coisa com o ETF. Já a ação pensa em cada ingrediente unicamente. Então, a ação seria comprar só a farinha ou comprar só o ovo. Você pode ter o bolo no final, só que para você ter o bolo no final, você tem que escolher vários ingredientes diferentes. Então, para deixar ainda mais claro, vamos lá. Ações. Nas ações, você foca em empresas específicas. Você está comprando ali um pedaço da Apple ou da Amazon, você escolhe a ação. Você escolhe a empresa. O risco, ele é maior do que o risco de investir em um ETF, mas o potencial de retorno também é maior. Para investir em ações, você requer um conhecimento um pouquinho maior. Você precisa analisar se aquela ação ela faz sentido ou não no seu portfólio. Já os ETFs, quando você compra um ETF, você tem diversificação automática. Você tem um menor risco por conta da diversificação, mas o retorno também ele é mais estável. Os ETFs, eles são perfeitos para quem está querendo investir de uma forma muito simplificada. Legal, Gabi, eu entendi. Mas qual, no fim das contas, é o melhor? Ações ou ETFs? A resposta, gente, aqui, ela é bem clara. ETFs, de modo geral, eles são muito melhores para os investidores. Até os investidores mais experientes do mercado investem em ETFs, porque ali você já tem uma diversificação instantânea e você não precisa se preocupar se a empresa está indo bem ou ela está indo mal. Quanto mais diversificado for o seu portfólio, menos risco a um único setor você vai ter. O ETF também tem baixo custo de manutenção, o que é ótimo no longo prazo. Você não precisa ficar escolhendo ação por ação e isso é muito mais fácil. ETFs, ele é ideal para quem trabalha, estuda, tem família, tem pouco tempo e não está super ligado no que está acontecendo na economia. Só quer aquele retorno de longo prazo e saber que o dinheiro está trabalhando para você. Mas, se você mora na Irlanda, assim como eu, a regra ela funciona um pouquinho diferente. Por quê? Porque aqui na Irlanda, a gente tem a regra dos 8 anos, que é o Deemed Disposal. O que isso significa? É uma lei que diz que se você tem fundos de investimento no seu portfólio, a cada 8 anos, independente de você ter vendido o ETF ou não, você vai ter que pagar imposto em cima do seu lucro. E esse imposto, atualmente, ele é de 41%. Isso significa que os seus juros compostos, eles estão sendo quebrados. Porque os juros compostos, como eles funcionam? Quanto mais tempo o seu dinheiro fica lá investido, mais ele trabalha para você. E aquele lucro, ele vai crescendo e crescendo e crescendo, e com o crescimento dele, você ganha também. Só que quando você tem que pagar imposto a cada 8 anos de 41%, você quebra esse efeito ali no seu portfólio, o que é muito ruim. A consequência do Deemed Disposal você vai ter um crescimento um pouco mais devagar do seu patrimônio,
porque independente de venda do ETF, você vai ter que pagar imposto em cima do seu lucro. Mas é importante ressaltar que mesmo pagando o imposto, o seu patrimônio ele ainda está crescendo. Mas calma, que ainda existe esperança para nós que moramos aqui na Irlanda. O Departamento de Finanças, em outubro de 2024, recomendou a abolição dessa lei. Eles também querem reduzir a alíquota de imposto. Atualmente, o imposto em cima de ETF, como eu disse, é 41%. Eles querem diminuir esse imposto para 33%, que seria o mesmo valor, a mesma alíquota que você pagaria para o seu lucro na hora de vender suas ações. Investidores e especialistas financeiros, eles têm criticado o dim disposal. Eles argumentam que isso penaliza os investidores de longo prazo, porque você quebra o efeito de juros compostos ali ao longo do tempo. Eles falam que isso dificulta muito o crescimento patrimonial. Eles estão discutindo ali que essa lei, ela desestimula o investidor de longo prazo, fazendo com que ele escolha ações ao invés de ETFs para investir, para não ter que ficar ali sujeito a esse imposto que é muito pesado. E isso é verdade, gente. Por quê? Todos os europeus e brasileiros aqui na Europa que investem em ETFs irlandeses, eles estão sujeitos a uma série de benefícios, porque a Irlanda e os Estados Unidos, eles têm um acordo de dupla tributação, onde a Irlanda, ela paga só 15% de imposto retido na fonte dos dividendos americanos, enquanto todo o resto do mundo tem que pagar 30%. Então, caso você more em um outro país aqui da Europa e invista em ETFs irlandeses, você vai estar pegando aí todos esses benefícios e você ainda não vai ter que pagar esse dim disposal, porque o único país que tem esse imposto atualmente é a Irlanda. Então, para todo mundo que mora fora da Irlanda e investe em ETFs irlandeses, está tendo aí um ótimo benefício. Mas quem está aqui na Irlanda sofre a penalidade do imposto ser tão alto assim. Então eles querem acabar com isso e estimular as pessoas que estão aqui na Irlanda a também investir em ETFs irlandeses. Mas é muito importante dizer para vocês que isso ainda está em discussão. Essa lei nova, essa mudança ainda não foi aprovada. E caso ela seja, eu vou trazer aqui no canal atualizações. Mas eu achei que era muito importante eu trazer para vocês que isso já está sendo discutido e pode ser que mude logo. O que, gente, de verdade, eu espero que aconteça. Tá, Gabi, mas eu moro na Irlanda, então para mim, ações vai ser muito melhor do que ETFs? E a resposta é depende. Porque ações você precisa analisar a empresa e saber o que você está fazendo. Caso você não saiba, é muito melhor que você invista em um ETF, porque pelo menos você sabe onde você está colocando seu dinheiro e ali ele vai ter toda a diversificação e vai te trazer o crescimento médio do mercado. E mesmo que você tenha um crescimento mais lento, você ainda vai ter um crescimento e vai ser um crescimento seguro. É muito melhor investir em um ETF, mesmo pagando imposto, do que você não investir de modo nenhum e não ter o seu dinheiro crescendo. E caros amigos que moram aqui na Irlanda, não se preocupa, que eu ainda vou trazer conteúdo no canal, como eu faço para analisar uma ação ou um fundo de investimento. Não se preocupa, que eu tô com vocês e a gente vai passar por essa jornada juntos. Agora, de bônus para vocês, se eu pudesse escolher um único ETF para investir pro resto da minha vida e nunca mais me preocupar com ele, eu investiria no ETF de ticker IWDA, que ele replica o índice do MSCI World. Tá, Gabi, mas por que o IWDA? Bom, o IWDA, ele tem ali dentro dele mais de 1.500 empresas no mundo inteiro. Essas empresas, elas são de large cap ou medium cap. Hoje, o maior peso dentro desse ETF também são empresas dos Estados Unidos, que é a maior potência do mundo hoje. Mas, se o cenário global mudar, o que pode acontecer, a gente nunca sabe, não pode prever o futuro, esse ETF, ele já rebalanceia as ações e as empresas ali dentro sem você ter que fazer nada por isso. Então é muito legal, porque se os Estados Unidos continuar crescendo, ele vai continuar sendo a economia com maior peso dentro desse ETF. Mas se por acaso a China entrar na frente, ou sei lá, ou a Irlanda talvez, a gente não sabe do futuro mesmo, não tem problema. Esse ETF, ele vai rebalancear as empresas de acordo com o tamanho delas dentro do globo. Então você não tem que se preocupar nunca mais. O issuer desse ETF é o iShares, que é uma empresa da BlackRock. A BlackRock é a maior gestora de ativos do mundo hoje. E dentro desse fundo, existe mais de 84 bilhões de euros investidos. Então, ele tem uma alta liquidez, o que significa que você vai pagar um preço justo nele e quando você for vender, também vai vender por um preço justo, sem o denominado spread. Porque o spread, ele é a diferença ali do valor que realmente vale a cota com quem está buscando.
Então esse spread, ele vai ser bem de acordo com o que vale mesmo, porque a liquidez dele é muito alta. E quanto maior a liquidez, melhor para você que é investidor, porque você vai perder menos dinheiro entre as transações. Esse ETF também é um ETF de acumulação, o que por si só é ótimo, porque ele automaticamente reinveste os dividendos. O que isso significa? Significa que toda vez que alguma empresa pagar ali os seus investidores, esse dinheiro, ao invés de vir para sua mão, ele é automaticamente reinvestido, comprando mais cotas daquele ETF. Então, o seu crescimento fica ainda mais exponencial ao longo do tempo. E caso isso seja muito confuso para você e você não entenda o que eu estou falando, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um outro vídeo onde eu explico o que são ETFs e a diferença entre os tipos de ETF aqui na Europa. Esse ETF, ele também está disponível no Trade Republic, que é a plataforma que eu utilizo nos meus investimentos. E por que eu utilizo o Trade Republic? Eles têm um plano de corretagem onde você não paga absolutamente nada para investir. Ou seja, 100% do dinheiro que você tem disponível para investir, ele é investido. E você pode investir a partir de €1. Então você pode comprar cota fracionada. É diferente lá do Brasil, onde para comprar uma única ação, a gente tinha que comprar a cota inteira. Aqui não, a gente pode comprar fracionado e se organizar de acordo com quanto a gente pode investir no mês. Então vamos para o resumão? No geral, investir em ETFs é melhor para a maioria das pessoas. Já se você mora na Irlanda, as ações elas podem ser um investimento um pouco melhor, porque você não tem ali a aplicação do Deemed Disposal depois de 8 anos. É muito bom para quem quer maximizar o efeito dos juros compostos ao longo do tempo, porque as ações você só tem que pagar imposto na hora da venda. Mas o que é importante aqui é começar e evoluir sempre. Caso você mora aqui na Irlanda e não se sente confortável ainda para investir em ações, investe em um ETF. Você vai entender a volatilidade, você vai entender como é que funciona e aos poucos, até com o conhecimento que eu vou trazer aqui no canal, você vai se sentir mais confortável para analisar uma ação e a começar a investir. E aí me conta, você que é brasileiro, que está morando aqui na Europa, de que país você está me assistindo? Você já investe? Você prefere ações ou ETFs? E vocês que são brasileiros e que moram aqui na Irlanda, qual que vocês preferem? ETFs, por ser mais simples, ou ações? Vocês já sabem analisar uma ação? Vocês querem que eu traga o conteúdo disso aqui no canal? Bom, é isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma a escolher o que é melhor para você. Eu vou ficando por aqui e até uma próxima!